Agora do Vida Saudável aqui no CBN Goiânia. E diante da rotina estressante, dos problemas diários para resolver, ficamos cada vez mais distantes de ter tranquilidade e equilíbrio interior. O consultor em desenvolvimento humano, personal coach e professor de liderança do IPOG, Luiz Felipe Ormonde, garante que cuidar do corpo, da alimentação e principalmente das emoções é essencial para uma vida mais saudável. Falo do assunto com o professor Luiz Felipe Ormonde. Professor Luiz Felipe, bom dia. Bom dia, você tá bom? Tudo bem. Professor, é preciso então equilíbrio, e esse equilíbrio ele não é encontrado apenas com alimentação saudável, com exercício físico. É preciso também controlar as emoções, professor? Exatamente, porque nós somos um ser humano integral. Nós temos uma parte física, uma parte emocional, uma parte mental e uma parte espiritual. Então, para a gente ter um equilíbrio, a gente tem que atuar nos quatro níveis. A maioria de nós atua no nível físico, cuida do corpo, faz ginástica, anda, ou corre, ou cuida, faz musculação, ou pode se alimentar adequadamente. Isso é importantíssimo, mas a gente precisa ir além, cuidar das emoções e cuidar da mente, porque senão a gente não vai desenvolver esse ser humano com essa qualidade integral, né? Agora, professor, de que forma trabalhar trabalhar o lado emocional para a gente ter equilíbrio? Olha, existem várias maneiras da gente fazer isso. Hoje eu falo muito sobre a inteligência emocional, que é uma técnica em onde você vai aprendendo a manter o seu centro, a trabalhar uma forma de você lidar com todas as situações diárias, com as pessoas com quem você está envolvido, sendo capaz de lidar com situações desafiantes, agressivas, que acontecem a todo momento, no trabalho, em casa, na rua, no supermercado, e sendo capaz de manter o equilíbrio, o seu centro, porque quando você perde esse equilíbrio, você cria uma falta de sintonia entre os seus sentimentos e os seus pensamentos. São ondas que o nosso cérebro funciona com ondas e o coração também. Se essas ondas não estão coerentes, a gente se sente mal, a gente não tem capacidade de pensar direito, não tem capacidade de tomar decisões. Então é preciso investir nesse equilíbrio de emoções e mente. Muito se fala até, professor, de exercícios para a mente. São importantes mesmo? Os exercícios que a gente encontra por aí da mente é mais para desenvolver a capacidade mental por si só, ou seja, de pensar, de raciocinar, de estar mais presente. Isso sim é importante, mas eles são mais intelectuais, que do intelecto, né? Nós precisamos também de exercícios que nos apoiem a viver esse equilíbrio, esse centro, que são mentais, mas que também atuam em nível da emoção e em nível mais profundo da nossa natureza. A meditação ela pode ser usada, professor, até mesmo como forma de melhorar o desempenho profissional? Com toda certeza. Aliás, vou ser mais enfático, com absoluta certeza. Eu, particularmente, medito há 42 anos e posso falar isso assim com conhecimento de causa. Eu divulgo muito a meditação em vários lugares e posso te dizer que realmente é uma técnica muito especial. Quer dizer, a meditação não é algo que a gente faz para conseguir algo. A meditação é algo em si mesmo, que você vai praticando como parte intrínseca da sua vida, como outros hábitos que a gente tem e que a gente cultiva diariamente. Na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai começando a perceber, até as outras pessoas começam a perceber antes da gente, porque a gente vai mudando, a gente vai desenvolvendo esse equilíbrio, essa conexão com a nossa verdadeira natureza, que vai se refletindo na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas emoções, de várias maneiras. Agora, professor, nós temos um problema cultural quando a gente fala deste assunto, porque, como o senhor disse agora há pouco, muitos se preocupam com o físico, né? Vão para uma academia, andam nas ruas, caminham, fazem corridas aí, enfim, uma série de circunstâncias aí de exercícios físicos. Agora, esse tipo de exercício da meditação, por exemplo, nós temos um problema cultural até de aceitação ou não? Eu acho que sim, pode existir sim. Por quê? Porque não faz parte da nossa tradição ocidental, digamos assim, né? Vem de outros países, do Oriente. Então, a gente pode associar isso com religiões e coisas assim, mas eu posso te dizer que a meditação ela não é uma prática ligada a uma religião. Vários grupos espirituais do mundo inteiro, iniciáticos, cultivam e divulgam a meditação. E as nossas religiões, por exemplo, eu fui educado na religião jesuíta, católica,
muito influenciado pelos jesuítas, e eles também cultivam isso, porque é uma prática, digamos assim, universal. Agora, a partir dos anos 30, 40, 1930, 1940, começou a existir uma síntese no mundo. As grandes tradições orientais vieram para a América, que é o continente dessa nova etapa da humanidade, e nós demos ao Oriente a capacidade de sobreviver materialmente, porque eles se focavam apenas no crescimento interior e deixavam de lado o crescimento material. Tanto é assim que a China hoje é o país de maior crescimento no mundo e a Índia vai indo atrás, que são os dois países que somados dão praticamente metade da população do mundo, né? Então começou a existir uma síntese no planeta. Essa síntese cada um de nós tem que realizar em si. A meditação é uma técnica simples de aprender a fazer um silêncio interior, pequeno, que você vai começando com pouco tempo, que você pode usar em vários momentos do dia e que não tem, obviamente, nenhuma conotação religiosa. Quer dizer, ela pode ser difundida por algumas religiões, por isso pode ser que culturalmente a gente associe a meditação com isso, mas ela não é uma prática religiosa. Agora, professor, comecei a nossa conversa aqui falando do estresse, né? Que a gente vive um momento estressante, a gente na correria do dia a dia. E aí o senhor fala, olha, a gente precisa aprender a desligar. E aí, como desligar a cabeça diante... Eu sei que existem várias técnicas que a gente precisa aprender, mas é possível isso diante dessa correria do estresse? Certamente. No mundo atual... O estresse em si não é uma doença, mas ele é o causador de muitas doenças pelo desequilíbrio que ele causa no nosso corpo. Basicamente pela forma como a gente interpreta as coisas que a gente vive, as experiências que a gente vive, que podem causar uma tensão dentro, que vai se mantendo, porque a tensão é normal, e o corpo tem que voltar ao normal, só que muitas vezes, antes dele voltar ao estado normal, digamos assim, sem tensões, a gente já se tensiona de novo, porque são muitas as possibilidades. No mundo atual, são muitas coisas que podem nos desafiar e criar essa tensão. Então, se a gente não tiver uma forma de lidar com elas, o que eu posso fazer? Dizer para o mundo, olha, não me venham com tensões, não me tragam problemas, eu não quero saber de desafios nem de coisas difíceis, o que é impossível. O que nós precisamos fazer é treinar para poder lidar com essas situações sem se desequilibrar. Tudo é uma questão de treino. Eu dou um exemplo, rapidamente eu posso falar isso, observando o jogador de futebol. O jogador de futebol, ele treina 3 dias para jogar um jogo, apenas um jogo. Nesse jogo, ele joga 1h30 e ele treina 3 dias, que são 24 horas. Portanto, a proporção entre o que ele treina e o que ele executa é quase mais ou menos em torno de 5, 6%. 5, 6% ele está treinando diversas coisas para poder atuar durante 1h30. Só que nós não fazemos isso, a gente não treina para viver nem para enfrentar as coisas, a gente sai fazendo, a gente vai para a prática e não treina. Então, o exercício de meditação seria o treino, um dos treinos que você vai fazendo diariamente na sua vida pessoal. Você vai treinando, e você vai se modificando, e você vai cada vez mais se tornando capaz de lidar com essas situações, mantendo o seu equilíbrio, sem deixar que essas tensões do mundo hoje deixem a gente completamente fora do centro, né? Exatamente. Professor, muito obrigado pela gentileza. Um bom dia. Para você também, muito grato.